Eu digo para os irmãos sempre que eu sou pentecostal, mas eu sou um pentecostal meio batista. Nós precisamos primeiro aprender a palavra de Deus. E quando o Senhor começar a mover, vai mover corações que compreenderam a palavra do Senhor. Amém? Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Alguém já sabe do que se trata? Aleluia. Todos acharam? Diz assim, irmãos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Agora, com toda a paciência, irmãos, abra em Deuteronômio, é o 5º livro do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 17. Aleluia. Todos acharam? Amém? Diz assim, irmãos: Guarda-te, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não elege o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou a água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço,
me inferiram este poder. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Pai querido, meu Deus, nós muitas vezes, Pai, não compreendemos a Tua palavra. Mas nós sabemos, ó Pai, que tudo que está escrito aqui é para que nós sejamos edificados, Pai, na Tua presença. É para que sejamos, Pai, edificados na Tua glória. E que nós possamos, Pai querido, entender, Pai, o Teu propósito, meu Deus, em cada palavra para as nossas vidas. E que a Tua igreja, Senhor, seja edificada. Que a Tua igreja, Pai querido, seja, Senhor, um marco, Pai. Que aqui, Pai, neste lugar, Pai, no bairro Santa Marta, a Tua igreja possa ser conhecida como uma igreja de conhecimento, como uma igreja de poder, como uma igreja, Pai, que não tem dúvidas, como uma igreja, Pai, que é fortalecida, meu Deus, no Teu conhecimento, Pai. Que eu, Pai querido, seja apenas um instrumento do Senhor, para que esta igreja seja abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Primeira coisa, irmãos, que eu queria falar para os irmãos nesta noite, é que todos nós temos um deserto na nossa vida. Todos nós temos uma dificuldade. Todos nós passamos por um momento de angústia. Todos nós passamos por um momento de provação. A todos nós é anunciado algo que nos deixa muitas vezes emocionados, nos deixa muitas vezes em certas dificuldades. Todos nós alcançamos um momento em que nós pensamos em que Deus não está conosco. Todos nós alcançamos um momento em que as pessoas olham para nós e dizem que nós não vamos conquistar, que não está ou que não vai valer a pena o nosso sacrifício. Todos nós passamos por angústia, passamos por sofrimentos, passamos por momentos que dá vontade de desistir. Todos nós olhamos para um lado e para o outro e quando mais necessitamos, não temos um amigo que nos dê a força, não temos uma pessoa que nós possamos colocar o nosso ombro para chorar. Todos nós passamos por um desejo de desistência. Todos nós nos humilhamos e dizemos assim: Senhor, por que nós fomos conduzidos ao deserto? E nós podemos ver, irmãos, no capítulo 4, versículo 1, que quem conduziu Jesus para o deserto não foi o diabo. Quem conduziu Jesus para o deserto não foram os seus inimigos, mas foi o próprio Espírito de Deus. E quando nós olhamos, irmãos, em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor ele diz assim: eu mesmo os coloquei neste lugar para vos provar, porque deserto, irmãos, é lugar de escorpião. E escorpião nos aflige. Se alguém aqui já pegou uma ferroada de escorpião, ele sabe que é algo dolorido. Ou então, se alguém aqui sabe de um outro alguém que já pegou uma ferrada de escorpião, ele sabe que a dor é tremenda e que há febre, que ele passa por um momento de angústia. Agora imagine, deserto é lugar de escorpião, deserto é lugar de piratas, deserto é lugar de serpentes, deserto é lugar de frio durante a noite, deserto é lugar de calor e muito calor durante o dia, deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de abandono, deserto é lugar de sacrifício, deserto é lugar de choro, deserto é lugar de angústia, deserto é lugar em que nós sentimos o desejo de desistir. Mas pensem numa coisa, deserto foi um lugar que Jesus, que o próprio Espírito de Deus conduziu Jesus. Deserto é um lugar que o próprio Deus conduziu o povo de Israel para que aquele povo fosse tratado e nunca mais se esquecesse do que Deus havia aprontado, que Deus havia prometido, que Deus havia preparado para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos em Mateus no capítulo 4 que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Se você estiver passando por um deserto, irmão, irmã, não foi o inimigo quem te conduziu, não foi o diabo. Por que, pastor, que passamos por angústia no deserto? Porque Deus está te preparando para um terreno melhor. Aleluia, glória a Deus. É o Espírito quem conduz para o deserto, para que nós sejamos tratados. O que é tentação, irmãos? No grego fala que tentação é um teste.
é uma prova, é um momento em que nós somos testados, é um teste. E Jesus absteve-se de alimento durante 40 dias e 40 noites. Foram 40 dias sem comer nada. Segundo diz a palavra do Senhor, não comeu e nem bebeu durante 40 dias e 40 noites. E o mais interessante, irmãos, é que Jesus passou 40 dias. Ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. Passou 40 dias jejuando, creio que orando. E o diabo não chegou para tentar Jesus no 10º dia. Não chegou para tentar Jesus no 20º dia. Não chegou para tentar Jesus no 30º dia. Nem no 35º. Mas eu acredito que Jesus colocou um propósito em seu coração de estar ali naquele deserto 40 dias. E é interessante que nós passamos por momentos de luta. Nós passamos por muitas provas. E quando nós estamos no final da prova, quando nós estamos para receber a nossa bênção, é o momento em que o inimigo chega para nos tentar. Creia numa coisa, quando estiver acontecendo algo que você acha que é terrível na sua vida, é porque a tua bênção está próxima. Se você murmurar ou blasfemar, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar para o final da fila novamente. Deus, quando Ele manifesta a sua glória, a primeira coisa que o inimigo tenta é arrancar a glória de Deus, é arrancar a tua bênção, é não deixar com que a tua bênção chegue nas tuas mãos. No momento em que você estiver, que você perceber que o inimigo está realmente te afligindo, é o momento da tua bênção chegar. Você está no final da sua prova, você está no final do seu deserto. Deserto, irmãos, como eu falei agora há pouco, é lugar de serpentes, é lugar de solidão, mas deserto é o lugar em que nós nos encontramos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deserto é lugar de arrependimento, deserto é lugar de intimidade com Deus, deserto é um lugar em que nós nos aproximamos tanto do Senhor, que Ele diz assim: olha, o teu nome não será mais Jacó, o teu nome será Israel, o teu nome será vencedor, o teu nome será príncipe, o teu nome será vitória, o teu nome será conquista. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O diabo olha para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus. Irmãos, o diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia. Mas ele foi em cima da necessidade de Jesus. Jesus estava com fome. Então o diabo disse assim: se tu és mesmo o Filho de Deus, eu duvido que tu seja o Filho de Deus. Porque se tu fosse Filho de Deus, tu não estaria com fome. Se tu fosse realmente Filho de Deus, tu não passaria por privações. Se tu fosse realmente Filho de Deus, as pessoas não te abandonariam. Se tu fosses realmente Filho de Deus, as pessoas não te desprezariam. Se tu fosses realmente Filho de Deus, não faltaria emprego para ti. Se tu fosses realmente Filho de Deus, nenhuma angústia tu passaria. E é isso que nós ouvimos no nosso dia a dia. Se você realmente é Filho de Deus, você não pode passar por privações porque isso é pecado. Muitas pessoas têm ensinado dessa maneira. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A facilidade está perto de você. Se tu és Filho de Deus, duvido que essa maldição aí se transforme em bênção. Compra. Não vai fazer mal não. Ele pegou lá na frente, vai te vender, mas não tem problema. Transforma essa pedra em pão. E eu como um pedaço junto contigo. E às vezes, amados irmãos, a tentação é tão grande que nós acabamos aceitando. E olha o que ele diz: tu tens autoridade para transformar pedra em pão? Somos tentados, irmãos, cada dia. Jesus logo responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, nem só de coisas materiais viverá o homem. O homem não pode viver de engano.
mas ele precisa viver de tudo aquilo que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus, irmãos, é vida, é conquista, é vitória, é prosperidade, é saúde, é alegria, é paz. Tudo provém de Deus, e quando estamos colocados, estamos prostrados na presença de Deus, nada há de nos faltar. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Induziu Jesus ao suicídio. E às vezes, irmãos, nós dizemos assim: eu posso tomar qualquer coisa mortífera, porque não vai me fazer dano algum. Eu posso comer o que eu quiser. E aí nós aprendemos, irmãos, que se eu como demais, eu posso ficar obeso. Eu já estou pesando 120 quilos. Talvez não pareça, por causa da minha altura. Mas se eu engordar mais 5 quilos, eu já estou, não consigo andar direito. Fico ofegante. Os médicos dizem que certos tipos de comida nos fazem mal. E nós dizemos assim: eu como é tudo, eu estou nem aí. E o próprio Senhor Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu tenho 70 anos de vida, ou eu tenho 70 anos para viver. Se eu me jogar de cima da laje, no mínimo eu quebro as pernas. Mas eu posso morrer. E os 70 anos de promessa de Deus, fui tentar ao Senhor. Então, irmãos, não podemos tentar ao Senhor. O Senhor nos deu diretrizes, nos deu leis, nos deu pontos em que nós devemos seguir. E aí sim nós temos a promessa de Deus se cumprindo em nossas vidas. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, irmãos, o diabo usou a palavra contra Jesus. O diabo usou a palavra contra o Filho de Deus. E muitas vezes ele usa a palavra dos nossos próprios irmãos inseridos dentro da Bíblia Sagrada para nos tirar da presença de Deus. Vocês querem ver um exemplo? Eu preguei aqui alguns meses atrás. Elias estava seguindo Eliseu. Eliseu estava seguindo Elias. E quando ele chega a um certo ponto, Elias diz assim: fica-te aqui porque eu vou para Jericó. Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Aleluia, glória a Deus. E eles foram juntos. Quando eles chegaram lá em Jericó, estavam ali os filhos dos profetas. Irmãos crentes, eu posso dizer assim. Não existe gente aqui assim, em nome de Jesus. E os filhos dos profetas, os irmãos, os congregados, os crentes daquele lugar disseram assim: ô Eliseu, tu sabias que Elias vai ser tomado de ti por cima da tua cabeça hoje? Tu sabias que tu vai ficar sem líder? Tu sabias que o profeta vai ser tomado? Tu vai ficar solitário, abandonado, sozinho? Ele disse: eu sei, mas calai-vos. E caminhou junto. Foram 3 vezes, irmãos, que isso aconteceu com Elias e Eliseu. No entanto, ele não desistiu. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É interessante, irmãos, que quando se prega em alguns lugares a palavra de Deus, se distorce. Dizem que você tem o direito da melhor faculdade. Eu não vejo pecado nisso. Eu acho até bom. O direito do melhor emprego. O melhor cargo público tem que ser o seu. O melhor carro tem que ser o seu. A melhor casa tem que ser a sua. O melhor tudo neste lugar. Mas não ensinam que precisa ter um arrependimento de pecados. Não ensina que precisa uma transformação de vida. Não ensina que do mundo em que nós aprendemos as coisas ruins, essas coisas precisam ser tiradas de nós. Podemos ter riquezas? Podemos. Não é prioridade na vida do cristão. Não é pecado. Desde que não tome a prioridade de Deus. Mas olha o que o diabo fez. Levou-lhe a um monte alto e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Tu vai ter dinheiro, tu vai ter riqueza, tu vai ter tudo o que tu quiseres.
Nunca mais tu vai ter problemas. E nós ouvimos isso hoje, irmãos. Os seus problemas acabaram. São até como uma piada. Seus problemas acabaram, venha para a igreja. E não é assim. Jesus disse, vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo por nós, irmãos. O que o Senhor te der a partir de hoje, agradeça e engrandeça a Ele, porque é Ele quem te fortalece. É Ele quem te dá vida. É Ele quem te mostra as coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha para ele. O diabo diz assim, irmãos. Em um outro evangelho diz assim: eu posso te dar, se tu se prostrares a mim, porque os reinos do mundo foram entregues a mim. E sabe quem entregou, irmãos? Os irmãos têm alguma ideia de quem entregou esses reinos para o diabo? Alguém tem alguma ideia? Alguém arrisca? Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo. É o príncipe das potestades do ar. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz, irmãos, que Deus criou o jardim do Éden, criou tudo perfeito. E quando o homem pecou, ele passou essa autoridade para o diabo. Por isso que o diabo disse assim: esses reinos são meus e eu dou a quem quiser. E quando nós ouvimos que as coisas melhores são para nós, eu creio que sim. Mas primeiro, o Senhor Jesus. Primeiro, arrependimento de pecados. Primeiro, a salvação em Cristo. Primeiro, a mudança de vida, a transformação, aquela que o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos entregar. E aí sim, as outras coisas nos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E a Bíblia diz, irmãos, que Satanás se retirou. Em outro evangelho diz assim: se retirou por algum tempo. Por isso eu quero dizer a você uma coisa. Deuteronômio, nós podemos ver que o Senhor preparou um deserto para nós. O Senhor preparou um deserto para cada um de nós. E se nós formos ver dentro da palavra de Deus, a Bíblia diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais suportar o dia mau. A Bíblia diz também, irmãos, em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E quando nós pensamos em mau dia e em deserto, nós pensamos em nome de Jesus, não em uma condenação, não em uma maldição, mas numa preparação de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos, irmãos, subir em um pódio se nós não malharmos, não corrermos, não treinarmos. E no momento em que se sobe ao pódio, se sobe para uma grande conquista, para um resultado de quê? De que você treinou, de que você trabalhou, de que você se sacrificou. E o nosso Deus, Ele nos recompensa. Irmãos, existe um deserto para cada um de nós. Mas esse deserto é para treinamento. É para que nós entremos em intimidade com o Senhor. Deserto é para que nós possamos observar que não estamos sós. Deserto não é lugar para nós permanecermos. Entenda isso em nome de Jesus. Só permanece no deserto, irmãos, os rebeldes. Só permanece no deserto os desobedientes. Por favor, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículos 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vejam só o que diz.
Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, se divertir, dançar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia só, 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então, amados irmãos, Deus tem algo preparado no final do deserto, no final da prova, no final da luta. Deus tem algo preparado para as nossas vidas, no momento em que nós formos tentados. Porque aqui a palavra de Deus diz, e Satanás se retirou, e vieram os anjos e o serviram. Se você está passando por uma prova, diga: Senhor, muito obrigado pelo meu deserto, muito obrigado pela minha prova, muito obrigado pela minha dificuldade, muito obrigado pelas minhas lutas, muito obrigado pelas acusações, muito obrigado pelos inimigos que têm se levantado, muito obrigado por eu me sentir muitas vezes solitário, porque eu sei que o Senhor está comigo e que no momento que terminar a minha prova, o Senhor fará um banquete, porque a palavra de Deus diz: prepare-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Jesus pagou um preço muito alto pelas nossas vidas. Ele entregou a sua vida por nós. O sangue derramado na cruz do Calvário, irmãos, foi para que nós fôssemos resgatados. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário foi para que nós, irmãos, recebêssemos uma nova vida. E Deus quer entregar essa nova vida para cada um de nós. Glória a Deus. Portanto, só precisamos entender que a murmuração não pode mais fazer parte da nossa vida. Que a blasfêmia não pode mais fazer parte da nossa vida. Que as gritarias, que as calúnias, que as difamações, que o pecado não pode mais fazer parte da nossa vida. Que a mentira, que o engano não pode mais fazer parte da nossa vida. E eu quero convidar você nesta noite a ficar de pé. E a olhar bem no olho do seu irmão, da sua irmã. E às vezes, irmãos, até uma palavra que nós falamos ofendeu alguém. E se tem alguém ofendido aqui, irmãos, nesta noite, você vai abraçar o seu irmão, a sua irmã e vai lhe pedir perdão em nome de Jesus. Aleluia. Mas não é um abraço de tucumanzeiro. Tucumanzeiro, quando abraça, ele espinha assim, dói, né? Mas é um abraço de aconchego, de amor, de graça, o qual você diz assim: irmão, irmã, eu te amo em nome de Jesus. E o amor que eu sinto por você é um amor verdadeiro. O nosso deserto profetiza sobre a vida dele e dela. O teu deserto vai passar. O nosso deserto vai acabar em nome do Senhor Jesus. E os anjos vão nos servir. Vai ser feito um banquete para nós comemorarmos. O Senhor nos ungirá a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos creem, irmãos, que Deus tem derramado um espírito de quebrantamento em nossas vidas? Um espírito de amor, um espírito de graça, um espírito de poder, um espírito de conquista. As nossas vidas, irmãos, nunca mais serão as mesmas. As nossas vidas, irmãos, serão vidas de conquista. As nossas vidas serão vidas, irmãos, renovadas, restauradas em nome do Senhor Jesus. Profetize e pensem sobre a vida dos teus filhos. Profetize e pensem sobre a vida das suas filhas. Profetize e pensem na vida dos seus vizinhos. Aquele vizinho enjoado, aquele vizinho chato. Profetizem bênçãos, irmãos, em nome do Senhor Jesus.
saiba que Deus está transformando vidas. Talvez hoje você não perceba, mas o seu filho está sendo tocado onde ele estiver. Os seus pais estão sendo tocados em nome do Senhor Jesus. Os nossos irmãos estão recebendo a presença de Deus onde eles estão, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que quando chegavam com o apóstolo Paulo, com Pedro, eles diziam assim: manda pelo menos o avental, para que passe sobre o enfermo. A sombra de Pedro, irmãos, curava. Quando alguém chegou com Jesus e disse: Senhor, o meu servo está doente. Ele disse: eu vou lá curar. Ele disse: não, Senhor. Apenas lança uma palavra. Porque eu também sou líder. Eu também tenho comando. Eu digo ao meu servo: vai, ele vai. Eu digo: vem, ele vem. Senhor, lança uma palavra. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai fazer algo tremendo. Suporte o deserto. Suporte a luta. Suporte o dia mau. Porque é promessa do Senhor. Não sou eu, irmãos, que está dizendo. Não é o pastor. Não é a pastora. Não é o irmão ou a irmã. É a palavra de Deus. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor Jesus vai fazer algo tão tremendo, irmão, na sua vida, que você vai olhar para trás e vai dizer assim: eu nem percebi Deus trabalhar. Há 3 anos atrás, meu pastor, o pastor Robson, estava orando para que vidas fossem libertas do SPC e do Serasa. E ontem nós estávamos conversando lá na campanha. Muita gente estava sem emprego, estava com o SPC e do Serasa, e o pastor orando: Senhor, liberta, Senhor, ajuda, Senhor, nas dívidas. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Nós chegamos ontem à conclusão de que as pessoas estão sendo abençoadas, não tem mais ninguém no SPC e no Serasa, ofereceram propostas boas, ligaram, ofereceram propostas boas, mandaram as cartas, e diminuíram 10 vezes. Pessoas que tinham 5 mil para pagar, pagaram R$500. O banco oferece, irmãos, esse recurso. No entanto, nós precisamos estar no lugar da bênção. E aí nós estávamos conversando ontem, os irmãos, está com 3 anos, está todo mundo prosperando, está todo mundo sendo abençoado, e nós nem estávamos percebendo. Deus faz coisas, irmãos, que nós muitas vezes não damos atenção. E Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai que está nos céus. Pai querido, eu quero orar, Pai. Estou orando por cada vida, Senhor. Que talvez esteja passando por um deserto nesses dias. Talvez esteja, Pai, com alguns meses, Pai, no deserto. E talvez não saibam porquê. Mas é o Senhor, Pai, eu creio. Que mesmo que apareçam serpentes, mesmo que apareçam escorpiões, mesmo que apareçam piratas nesse deserto, o Senhor tem um propósito nesse deserto. E é de transformar as vidas. Por isso, meu Pai, se alguém até hoje estava rejeitando esse deserto, estava, Senhor, se rebelando contra esse deserto, e ainda não conseguiu ter intimidade com o Senhor, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que ele possa aceitar o seu deserto como preparação para a sua vitória. Que esse deserto, Senhor, venha passar à medida em que o teu servo, a tua serva, vem aceitando, porque é um treinamento do Senhor. À medida que a sua intimidade, Pai querido, for mais forte com o Senhor. À medida, meu Deus, em que ele entender, que ela entender que é o Senhor fortalecendo, que não foi o diabo que o colocou no deserto, mas que foi o teu Espírito, para que ele possa ver o que há dentro dele, para que ela possa ver o que há dentro dela. Pai, faz com que o teu servo e a tua serva, em obediência, atravesse o deserto em nome de Jesus. Porque nós descobrimos também que deserto é para o rebelde. Só os rebeldes permanecem no deserto. Mas aqueles que são obedientes à tua palavra, o Senhor trará para eles uma grande festa com anjos nos servindo. É o que a tua palavra diz, Pai. Meu Deus, diante da tua palavra diz: abençoe. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus Cristo. E como um ato profético, Pai, eu declaro que todo o deserto da vida do teu servo e da tua serva passará, e eles cantarão o hino da vitória, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Aleluia.